Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotela Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Olá, existe um conto a respeito do rei da antiga Lídia. Ele era muito poderoso, foi um dos maiores conquistadores, mais poderosos, mais ricos daquele momento. E diz que ele, se identificando como o homem mais feliz da terra, pediu para chamar Solon, que era naquele momento o maior filósofo grego vivo. Solon então vem ao seu encontro para essa audiência e o rei da Lídia pergunta: Solon, eu gostaria que você passeasse aí pelos palácios, que você avaliasse minhas conquistas, minhas riquezas, a saúde do meu povo, que você pudesse verificar o quanto vivemos bem. E aí então eu gostaria que você me dissesse se eu posso ser considerado o homem mais feliz da terra. Solon argumenta ainda, quando perguntado a respeito de quem seria a pessoa mais feliz da terra, ele sempre se referia a pessoas simples. Ele dizia a respeito de uma mãe que criou bem seus filhos, a respeito de um agricultor que fez de tudo para cuidar da sua plantação. E o rei não entendia como é que Solon poderia dizer que uma pessoa feliz era uma pessoa do povo. Ele não entendia. Então Solon faz a sua visita, passa pelos palácios, verifica os tesouros e tudo que tinha sido conquistado e volta. Então o rei da Lídia pergunta: e agora, você pode dizer que eu sou o homem mais feliz da terra? E ele diz: não, eu não posso, simplesmente porque sua história ainda não acabou. Eu não posso afirmar nada que ainda esteja acontecendo. Eu só posso fazer uma avaliação de algo quando ele se concretizou. Quando eu posso avaliar o começo, o meio e o fim, e aí sim eu posso fazer a minha análise, porque aquilo já foi comprovado, aquilo já foi findado, já foi concluído. Você ainda não. A gente não sabe o que espera o dia de amanhã. O rei ficou indignado e disse: mas o que você acha que pode me acontecer? Afinal de contas, eu sou poderoso, eu sou rico, eu sou relativamente jovem. Você acha que pode acontecer alguma desgraça? E ele: não, eu simplesmente acho que tudo pode acontecer e a gente precisa esperar o dia de amanhã, não dá para afirmar nada que esteja ainda em desenvolvimento, em processo. Conta a história que o tempo passou e nem tanto tempo assim, e um outro rei, muito mais poderoso e muito mais violento também, como guerreiro, o rei da antiga Pérsia, conquista a Lídia e prende o rei da Lídia. O rei da Lídia, então, que se achava onipotente, que se achava invencível, fica ali lastimando a sua sorte. O rei da Pérsia manda, como primeira medida, matar o rei da Lídia. Fazem então uma fogueira e o prendem àquela pira para pôr fogo. Nesse momento, o rei da Pérsia que assistia ouve o rei da Lídia dizer: ó Solon,
Se eu soubesse como você é sábio, Solon. O rei da Pérsia era um admirador profundo de Solon, o tal filósofo. Então ele fala, parem tudo, e se aproxima do rei da Lídia e pergunta, por que você disse Solon? Você o conhece? E ele explica, é porque um dia eu tive um contato com o Solon e ele me fez um alerta e eu não entendi. E hoje eu percebo a sabedoria e conta a história vivida com o filósofo. O rei da Pérsia toma para si a experiência, manda desmontar aquela pira e determina que o rei da Lídia passasse a ser o seu assessor particular. E ele disse algo do tipo, eu preciso ficar com você perto de mim para me lembrar que tudo é transitório. E de que se hoje eu estou por cima, amanhã eu posso levar um tombo, e se hoje eu sou o caído, amanhã pode ser a pessoa, posso ser a pessoa que venha se levantar. Então diz que o rei da Pérsia manteve o rei da Lídia por perto para lembrá-lo do quanto as coisas têm altos e baixos e do quanto aquilo que eu penso que vai ser, aquilo que eu tenho certeza, aquilo que eu acho, muitas vezes também é transitório e a situação pode se modificar. Ele toma isso então como uma sabedoria de vida. Eu trouxe esse conto para a gente pensar um pouquinho a respeito das nossas próprias vidas e desse momento que nós estamos vivendo, olhando por esse ponto de vista. Nós falamos deste momento que nós estamos vivendo, mas sempre tem um momento que estamos vivendo. Uma hora é a economia que está com problema, as tais das bolhas do passado que explodiram, as recessões, às vezes são doenças novas que surgem, como a gente já enfrentou a AIDS e nesse momento da pandemia do tal Covid. Mas em cada momento é uma situação, é uma dificuldade que a humanidade enfrenta. Então todo momento é momento para se pensar sobre a vida, para se buscar os valores profundos, para se aprender com essas sabedorias da filosofia e de tantas outras ciências, escolas e religiões. O que eu gostaria de chamar a atenção nessa introdução, tomando como exemplo a história dos reis da Lídia e da Pérsia, é o quanto o rei da Lídia tinha certeza da sua condição, do seu futuro, o quanto ele acreditava que estava no controle, o quanto ele se considerava sabedor do que poderia acontecer. Ele achou o máximo, o cúmulo, Solon, não dizer que ele seria um dos homens mais felizes da terra, até o momento em que ele se vê amarrado a uma pira para se tornar uma tocha humana, porque iam colocar fogo nele, iam atear fogo no corpo dele. Naquele momento ele pensa, como eu posso ter sido o homem mais feliz da terra? Eu jamais poderia ter sido considerado, porque olha o meu fim que trágico. Isso é viver na terra, isso é ser humano. A vida, as circunstâncias, elas são transitórias. E viver na terra significa lidar com isso que é o potencial de tudo que pode acontecer. A qualquer momento pode haver uma enchente, a qualquer momento pode haver um maremoto, a qualquer momento pode vir um terremoto, a qualquer momento eu posso ter algum tipo de doença fatal, a qualquer momento as pessoas que eu amo podem morrer, a qualquer momento qualquer coisa pode acontecer. Nós não temos nenhuma garantia a respeito do futuro, a não ser a própria fatalidade da morte. A única certeza que temos, costumamos dizer, é que sabemos que tudo aquilo que nasceu, que cresceu, que viveu, vai completar o seu ciclo que é natural de passar também pelo fenômeno biológico da morte. Então, o que podemos tomar de lição a respeito desse encontro dos reis? Nós podemos, não é um convite ao pessimismo e nem à descrença e nem ao desânimo. Em nenhum momento nós estamos dizendo, então nada vale a pena, o futuro pode ser negro mesmo, então chega, desisto. Pelo contrário, é não criarmos expectativas e colocar nas expectativas toda a nossa alegria, felicidade, todo o nosso propósito. O problema do rei da Lídia não foi o fato dele ter sonhado em ser um homem feliz.
ou um dos homens mais felizes. O problema do rei da Lídia é que ele colocou isso como condição única. E é como se todo o mais não fosse bom, não tivesse fundamento. Ele poderia ter falado, eu gostaria muito de ser feliz e continuar sendo feliz. Aí ele viveria cada dia, um dia de cada vez. Ele poderia desfrutar cada dia. Mas quem falava ali era o ego. Ele queria ser categorizado como o homem mais feliz. Ele estava querendo ter controle sobre a vida. Ele poderia ter feito uma frase do tipo, eu queria ser o homem mais feliz de cada dia. Eu queria saber viver cada dia. Eu queria fazer um balanço da minha vida e perceber que valeu a pena eu ter vivido minha vida. Tudo isso é possível. Mas não é possível determinar eventos futuros. É possível eu ter acesso e controle daquilo que me cabe. E prever o futuro não me cabe. Me cabe viver o presente. Então vamos reunir alguns conceitos para elucidar, para clarear, para diferenciar a nossa reflexão. Vamos pensar a respeito de realidade, a respeito de expectativas e a respeito das crenças, daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho fé. Podemos dizer que a realidade é aquilo que é aquilo que pode ser filmado, fotografado, computado, medido, é o fato. O fato é, o rei da Lídia estava numa pira para ser queimado vivo. Isso era fato. Agora, o rei da Lídia seria o homem mais feliz do mundo? Aquilo não era fato, porque não tinha se concretizado. Por isso que Solon disse, eu não posso afirmar nada que ainda esteja em desenvolvimento. Como que eu vou dizer que você foi um dos homens mais felizes da sua vida, da vida da Terra, se eu não sei como que você vai terminar a sua vida? Eu ainda não posso afirmar. Ele tinha a expectativa de ser um dos homens mais felizes, mas o fato é que ele acabou não sendo pelas próprias palavras, porque ele mesmo admite que o jeito que ele ia terminar a vida antes de ser salvo, ele jamais poderia se dizer um dos homens mais felizes do mundo, porque ele teria uma morte trágica se ele não tivesse sido poupado. Então, expectativa é aquilo que eu espero que aconteça, é aquilo que eu torço para acontecer. Expectativa é aquilo que eu sonho, que eu idealizo, que eu desejo, tem a ver com esse desejo. Fato é aquilo que foi comprovadamente observado, aquilo que foi concluído. Eu tenho a expectativa de amanhã ir ao supermercado. Hoje a gente não sabe se eu vou poder ir. Por enquanto é uma expectativa. Depois que terminar o dia de amanhã, eu posso falar. É fato que eu fui. Ou é fato que eu acabei não podendo ir por um ou outro motivo. Expectativa é o que eu projeto para o futuro. Fato é aquilo que foi observado e concluído. As duas coisas são ótimas, estão de bem com tudo. Ninguém está tentando excluir nada, pelo contrário. A gente só está trazendo consciência para que a gente não misture. O rei da Lídia estava misturando as ideias. Ele estava dizendo a respeito de uma expectativa e querendo que Solon comprovasse aquilo como fato. E o Solon disse, eu não posso, por enquanto é só uma expectativa. Você tem a expectativa de ser um dos homens mais felizes da Terra. Isso vai se tornar um fato? Não sei, precisamos aguardar o final da sua etapa de vida, o final da sua trajetória, para dizer se a sua expectativa foi correspondida e se tornou realidade, fato ou não. Então, expectativa, você tem consciência do que você tem de expectativa? Ou você mistura e você espera já contando o que vai acontecer, para que, caso não aconteça, você se sinta um desgraçado, um desafortunado, você reclame da vida, você se sinta um coitado. Muitas vezes nós nos sentimos coitados, nós nos colocamos como vítima, não pelo que nos aconteceu, mas porque nós esperamos outra coisa que não aconteceu. Porque nós criamos expectativas e quando nos deparamos com a realidade, não bateu. E aí nós nos sentimos vítimas. Porque pensa, se eu não espero ganhar nenhum presente e de repente alguém me bate a porta e me oferece um presente, eu fico muito feliz. Eu estou no lucro, eu tive uma surpresa agradável. Mas se eu fico esperando alguém me trazer um presente, porque eu crio uma expectativa que alguém vai me trazer um presente,
e eu fico esperando ansiosamente por esse presente, termina o dia e ninguém me trouxe um presente, eu acabo o dia triste. As duas situações são iguais. O que muda? A minha postura interna. Eu não esperei nada, me aconteceu algo, eu fiquei feliz. Se não tivesse me acontecido, eu ficaria neutra. Afinal de contas, eu não estava esperando nenhum presente. Quando eu não crio expectativa, eu não sofro pela não realização da expectativa. Mas se eu crio expectativa, eu posso vir a sofrer caso ela não se concretize. Eu estou dizendo para a gente não ter mais expectativa? Não. Eu estou dizendo, crie expectativas, mas lembre-se que a realidade não corresponde muitas vezes à expectativa. Mundial Lar e Construção, a melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotella Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux 116, Jardim Videiras. RTI Informática.